Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lívia e vou estar aqui falando para vocês sobre casos criminais. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se, deixe o like, ative o sininho de notificação para não estar perdendo nada. Eu reuni para vocês uma blacklist com os assassinos em série mais psicóticos, bárbaros e cruéis da história. Então eu vou fazer em algumas partes. A gente vai começar hoje. Então vamos pro vídeo? Tugberan. O indiano matou mais pessoas do que qualquer outro serial killer da história. Ele usava sua compoteira para matar suas vítimas. Compoteira é uma faixa larga usada na cintura, geralmente plissada e usada com smoking. A compoteira foi adotada pela primeira vez por oficiais militares britânicos na Índia colonial, como alternativa a um colete e mais tarde espalhou para o uso civil. O indiano era ligado a um culto que defendia o sacrifício humano. Muito pouco se sabe sobre ele, mas o seu nome e seu culto originaram a palavra Tug, que significa delinquente, bandido, assassino. Seus crimes foram cometidos entre 1790 a 1840. Ele matou 931 pessoas. Sua pena foi o enforcamento e ele foi executado em 1840 aos 75 anos. Andrei Chikatilo. O ucraniano conhecido como o açougueiro de Rostov atraía crianças, adolescentes e mulheres que encontrava em pontos de ônibus e estações de trem, para locais remotos, onde tentava estuprá-las. Porém, o criminoso tinha problemas emocionais que o impediam de manter uma ereção, ou mesmo de atingi-la, o que lhe causava um ataque de fúria. Assim, ele matava as pessoas estranguladas, a facadas ou por espancamento. Como se não bastasse, mutilava os corpos e arrancava os olhos das vítimas com os seus próprios dentes. Enquanto praticava os crimes horrendos, ele conseguia finalmente atingir um orgasmo. Seus crimes foram cometidos de 1978 a 1990. Ele matou ao menos 53 pessoas, sendo a maioria crianças. Em seu julgamento, que foi realizado numa jaula, Chikatilo definiu-se como um aborto da natureza, uma besta louca, ao qual só restava a pena de morte, o que seria até pouco para ele, nas palavras do próprio. Seu desejo foi atendido, com a sua execução ocorrendo na prisão em 14 de fevereiro de 1994, com 57 anos de idade, pelo pelotão de fuzilamento. Mas antes disso, Chikatilo ainda pôde chocar toda a sociedade russa, com as descrições sangrentas de seus crimes e de como ele fervia e arrancava testículos e mamilos de suas vítimas. Jeffrey Dahmer, mais conhecido como o canibal de Milwaukee. Dahmer estuprava, estrangulava e espancava suas vítimas até matá-las. Então, ele desmembrava os corpos e preservava os ossos e outras partes na sua própria casa. Ele também comia partes dos corpos e mantinha relações sexuais com os cadáveres. No dia em que ele foi preso, a polícia encontrou várias fotografias de vítimas assassinadas. Cadáveres em vasilhas de ácido, cabeças no freezer e um altar de velas e crânios humanos no armário. Dahmer foi acusado de praticar necrofilia, canibalismo e uma forma de trepanação. Que trepanação significa abertura de um ou mais buracos no crânio com brocas neurocirúrgicas, para criar zumbis. A trepanação era um procedimento médico muito realizado durante a Idade Média, para eliminar os maus espíritos e demônios dos pacientes. Dahmer cometeu seus crimes
de 1978 a 1991. Matou 17 vítimas, meninos e homens. Foi condenado a 957 anos de prisão, 16 condenações de prisão perpétua, mas foi morto na cadeia de Wisconsin, Estados Unidos, por um outro presidiário, em 28 de novembro de 2014, aos 34 anos. Joachim Kroll, o alemão conhecido como o Canibal de Ruhr, confessou 14 assassinatos, dizendo que, muitas vezes, cortou parte dos restos de suas vítimas para que pudesse cozinhar e comer, podendo economizar dinheiro em compras na mercearia. Ele foi capturado em 1976, enquanto cozinhava a carne de uma de suas vítimas para comer. Quando a polícia entrou em sua casa, encontrou o encanamento entupido pelos órgãos internos das vítimas. Seus crimes foram cometidos entre 1955 a 1976. Ele matou 14 pessoas e foi condenado à prisão perpétua. Morreu de um ataque cardíaco na prisão no dia 1º de julho de 1991, aos 58 anos. Rodney Alcala, conhecido como Dating Game Killer, atraía mulheres ao oferecer tirar fotografias suas. Quando estavam no seu apartamento, ele as estrangulava por diversas vezes, deixando-as respirar entre um ataque e outro, até matá-las de verdade. Ele é conhecido como Dating Game Killer por ter participado de um programa de encontros chamado The Dating Game, no qual ele venceu esse jogo. No final, a mulher que o escolheu no show se recusou a sair com ele, por falar que ele seria muito assustador. Ele cometeu seus crimes entre 1971 e 1979. Matou entre 8 a 130 mulheres. Em março de 2010, foi condenado à morte e aguarda sua execução no corredor da morte na Califórnia, Estados Unidos. Theodore Robert Cowell, mais conhecido como Ted Bundy, era comunicativo e atraente, usando tais recursos para seduzir suas vítimas. O assassino ficava parado ao lado de seu carro, um Volkswagen Beetle, fingindo precisar de ajuda. E quando mulheres bonitas, geralmente mulheres de cabelos escuros, vinham o ajudar, ele batia nelas até matá-las, colocando seus corpos dentro do carro e levando para sua casa. Outras vezes ele atacava suas vítimas enquanto dormiam em sua casa. Ted fazia sexo com os corpos em decomposição e guardava as cabeças das vítimas em seu apartamento. Ted cometeu seus crimes entre 1974 e 1978. Matou entre 30 e 36 mulheres. Foi condenado à morte e uma ironia marca a história deste assassino, porque foi exatamente uma mulher que ligou a chave da cadeira elétrica, que o matou em 24 de janeiro de 1989, quando ele estava com 42 anos de idade. Dennis Andrew Nielsen, o escocês mais conhecido como o assassino gentil, ou também conhecido como o assassino carente. Ele tinha problemas mal resolvidos sobre sua orientação sexual. Ele sempre foi bastante solitário e começou a assassinar alguns jovens com quem flertava em pubs durante a noite. Geralmente, Dennis matava suas vítimas por estrangulamento, afogamento em banheiras ou choques elétricos. Depois de matar os homens, ele deixava os corpos em sua cama por mais de uma semana, masturbando-se em cima deles, conversando e até mesmo fazendo sexo.
Após algum tempo, ele escondia os corpos dissecados sob o assoalho ou os queimava em seu quintal, junto de pneus, para disfarçar o cheiro. Nielsen era obrigado a pulverizar a casa 2 vezes por dia, para se livrar das moscas atraídas pelos corpos em decomposição. Quando os vizinhos reclamaram do cheiro, ele dizia que estava com problemas estruturais do edifício. Ao longo do tempo, começou a desmembrar os corpos, ferver as caveiras para remover a carne e descartar os órgãos e vísceras em sacos plásticos. O assassino também esmagava os ossos e, por isso, a polícia encontrou milhares de fragmentos no jardim durante exames forenses. Seus crimes foram cometidos entre 1978 e 1983. Ele matou 15 jovens. Dennis foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua sem condicional por 25 anos. Ele foi encaminhado à penitenciária de segurança máxima em Londres. Em dezembro de 1983, Albert Moffat o atacou com uma lâmina de barbear, ferindo Dennis no rosto e no peito. Então, Dennis foi transferido para outra penitenciária. Nielsen foi atacado várias vezes enquanto estava preso, e muitas vezes se envolvia em brigas com os policiais. Entre 1983 e 2003, ele foi transferido para Parkhurst, Wiltshire e Full Sutton, onde passou o resto de sua vida. Em maio de 2018, foi ao hospital sofrendo com dores abdominais. No dia 12, foi submetido a uma cirurgia, mas acabou falecendo. Uma autópsia definiu que a causa da morte foi embolia pulmonar, hemorragia retroperitoneal, trombose venosa e ruptura de um aneurisma da aorta abdominal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na parte 2. Combinado? Fiquem com Deus. Tchau.